Olá, tudo bem com você? Bom, estamos aqui para mais uma aula, remota. Assunto, uma continuação, falando sobre os ácidos nucleicos e falando sobre a síntese de proteínas hoje, beleza? Mas antes, gostaria de saber, tá tudo bem com você? Tá bem de saúde? Tá organizado? Tá conseguindo cumprir todas as etapas aí que o colégio está te propondo, tá? Você sabe que o Colégio Integral está fazendo um trabalho de excelência, né? Você sabe que existe aí uma programação extremamente organizada que você pode seguir e tirar o melhor proveito de tudo que está sendo oferecido, tá legal? Bom, para isso basta você ter a iniciativa e ter a vontade de executar todas as ações que o colégio está te propondo, beleza? Vamos lá então? Bom, temos aqui uma célula e essa célula ela precisa ser estudada de uma forma mais aprofundada, tá bem? A gente não vai estudar a célula em si, mas a gente vai estudar o que está dentro dessa organela conhecida como núcleo, tá? Porque é daqui, desse núcleo, que vai acontecer então a síntese das proteínas. A gente vai entender então como que a célula comanda todas as ações que ali estão, tá? Então, assunto de aula, síntese de proteínas. Sou o professor Cristiano, e a gente vai agora, falar desse assunto, a síntese proteica, porque é importante que você saiba. Bom, para começo de conversa, é preciso que você entenda que uma célula, nesse caso uma célula com núcleo, uma célula eucariótica, ela tem nessa organela, nesse núcleo, algo fantástico para ser usado, que é o material genético, o DNA, tá? E é esse DNA, aquele DNA que nós aprendemos nas últimas aulas, que vai ser usado. É o DNA que vai ser, então, resultante de uma formação proteica, tá? Bom, a ideia é pegarmos aqui no núcleo da célula, aquela célula que a gente viu ali atrás, aqui está de uma forma bem mais simplificada, Então, nós temos o núcleo da nossa célula, tá bem? Esse núcleo, deixa eu pegar a nossa seta aqui. Isso. Aqui está o nosso núcleo e aqui está a nossa célula, Lembra, ó, citoplasma, núcleo, tá? E é aqui, nesse núcleo celular, que está o DNA. Esse DNA ele vai apresentar algumas regiões que são conhecidas como regiões transcricionais. A região transcricional ela passa a ter um nome um pouco mais comum, que é chamado de gene, tá? Então, nós vamos agora fazer a informação genética, tá? A informação genética, conhecida como gene, é uma região que vai fazer uma transcrição. Legal? Bom, vamos imaginar que nós estamos aqui, ó, nesse ponto vermelhinho aqui. Isso aqui é um gene, tá? E esse gene agora está sendo transcrito, tá? Então, nós temos uma etapa agora chamada de transcrição. O que vai acontecer? Esse gene ele vai abrir, a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Esse gene abre, então nós teremos a formação de um RNA. Tá? Então, o DNA é capaz de formar o RNA. Esse RNA que está sendo feito, ele pode ser de 3 tipos diferentes. Bom, nesse momento, está sendo apresentado para você o RNA mensageiro, tá? Esse RNA mensageiro, que foi feito a partir desse processo de transcrição, ele vai ser manipulado, tá? Veja que o mensageiro, que esse RNA, ele está de uma forma diferente, ó. Agora, nós só temos a parte vermelhinha, tá? Porque existe uma etapa aí, que é uma etapa de recortar pedaços e colar outros pedaços, tá bem? A gente vai ver isso lá no finalzinho, de uma forma um pouco melhorada, tá? Então, a ideia é que esse RNA, para ele virar um mensageiro propriamente, ele vai ser manipulado. Muito bem. A partir do momento que o RNA está pronto, ele vai agora para o citoplasma. Porque é lá no citoplasma que vai acontecer a segunda etapa, a chamada tradução, tá? Então, a tradução vai ser o momento em que a proteína está sendo montada. A proteína está sendo agora formada, produzida, sintetizada. Legal? Bom, então, previamente, eu preciso muito que você esteja ligado nesse ponto aqui, ó.
transcrição, tradução. Onde que acontece a transcrição? No núcleo, professor. Muito bem. Onde que acontece a tradução? No citoplasma, professor. Isso mesmo, tá? Então, transcrição, tradução. Professor, isso só acontece em célula que tem núcleo, ou seja, célula eucariótica? Não, não necessariamente, tá? Acontece onde tem o DNA, tá bem? Só que onde tem o DNA, tipo, nas bactérias, né, nas células procarióticas, tem também na mitocôndria, tem também no cloroplasto. Bom, ali a transcrição é de uma forma um pouco diferente, né? É mais simples. Então, a gente tem que focar a transcrição na célula eucariótica. Aí pode ser qualquer uma célula, tá bem? Que vai apresentar, então, esse processo, tá bem? Bom, transcrição no núcleo, tradução no citoplasma. Informações que você precisa aí gravar, tá? A transcrição resultará, então, na formação de RNA, e esse RNA, que vai ser usado a partir de então, né? Nesse caso, o mensageiro, vai resultar em uma proteína. É essa linha de raciocínio que você tem que ter, tá bem? Então, no núcleo acontece a transcrição, forma RNA. RNA vai para o citoplasma, onde acontece a tradução, e aí tem a montagem de uma proteína. Grava essa linha de raciocínio, que é onde você vai agora entrar. Tá? É nessa linha de raciocínio que a gente vai agora aumentar a quantidade de informações. Legal? Transcrição no núcleo, tradução citoplasma. Transcrição forma RNA, tradução vai formar a proteína. Montou essa linha de raciocínio na sua memória? Vamos para frente então. Agora é o seguinte. O DNA ele vai ser aberto, tá? Mudando aqui o nosso esqueminha, ó. O DNA ele está sendo aberto, tá? Como assim, professor? Bom, é uma região chamada de gene que agora vai abrir. Essa região, o gene, é uma região transcricional. E essa região transcricional, ela vai então agora estar aberta. Olha só. Existe uma enzima que faz esse processo. E a gente conhece essa enzima, porque a gente já estudou lá na duplicação. Ela se chama helicase. É claro que não é uma enzima sozinha, né? Existem outras, mas a helicase é que você tem que lembrar. A helicase vem então e faz um corte das ligações de hidrogênio. A partir do momento em que as pontes de hidrogênio são rompidas nessa região chamada de gene, agora vem a RNA polimerase. Lembra que lá no DNA é DNA polimerase, aqui é RNA polimerase, que vai construir uma fita do RNA. Legal? Então, a partir do DNA, uma das suas fitas será transcrita. E essa transcrição vai resultar na formação de um RNA. Tá? Esse RNA pode ser o RNA mensageiro, pode ser o RNA transportador, pode ser o RNA ribossômico. Eu disse que são 3 tipos de RNAs. Nesse caso, qualquer um deles será feito assim. Tá? E aí o RNA pronto agora vai sair dessa região. O DNA volta a se fechar, tá? O DNA volta a se fechar, beleza? Então, do jeito que o DNA abriu, ele fez o RNA. Aí o DNA volta a fechar todo bonitinho, tá bem? Você lembra daquela história 5 linha, 3 linha? Tá lembrado? Sim, professor, lembro. Então, é aqui que eu preciso que você ligue uns pontinhos, tá bem? Bom, a fita de DNA, ela vai ter uma fita 5 linha, 3 linha e a outra vai ser antiparalela, inversa. Começa aqui 5 linha e vai 3 linha. Lembra? Então, elas são, no caso, antiparalelas. Elas são invertidas. Legal. Do DNA, nós vamos fazer a transcrição dessa fita 3, 5, que nós já chamamos de fita molde ou filamento molde. Legal? E esse filamento molde que vai ser transcrito vai resultar num RNA 5 linha, 3 linha. E é assim que eu preciso que você grave. Toda molécula, quando ela está sendo formada, ela é formada 5 linha, 3 linha. Tá? Esse é o sentido de formação da molécula. Tá? É basicamente isso que você tem que saber. Tá legal?
Então, toda aquela história que a gente contou, se talvez você está na dúvida, fala, professor, mas eu não lembro exatamente. Assista o vídeo de novo, né, para pegar. Mas nesse momento, não é tão importante saber todo aquele fator. O que eu quero que você saiba, que você precisa saber aqui, a fita ela é construída do 5 para o 3. Esse é o sentido de formação da molécula. Beleza, professor? Estamos com o RNA pronto. Legal? Esse RNA ele está pronto, mas ele tem uma informação do DNA. Então, a gente sabe que o DNA foi transcrito. Nós passamos a informação para o RNA. Legal? E assim eu preciso que você fique ligado nesse ponto. Eu vou pegar a nossa canetinha aqui para então entender. Ó. Essa base nitrogenada timina vai fazer com que no RNA entre uma adenina, T com A. Aqui nós temos uma adenina, olha lá a nossa setinha, olha só, adenina. E quem que está no nosso RNA? A uracila. Por quê, professor? Porque no RNA não existe timina. Então, quem que substituirá a timina? A uracila. Muito bem. Então, fique atento a esse ponto. Aqui nós temos A, e lá no RNA nós teremos o U. A com U, tá? O G, guanina, vai resultar no C, citosina. Então, é normal, tá? Então, G, adenina com uracila, guanina com citosina. Não citosina, guanina. Não. Citosina, aqui embaixo, guanina. Aqui a timina, que é do DNA, adenina. Adenina, adenina. Então, aqui em cima tem timina, timina. Veja, aqui no DNA é adenina, tá? Eu estou aqui, ó. Eu estou nesse A aqui, adenina. Quem que nós teremos aqui no RNA? A uracila. Muito bem. Então, esse detalhe você tem que entender. Se no DNA você tem uma sequência de letrinhas, o RNA também terá uma sequência de letrinhas. Nesse caso, nós vamos fazer aquele pareamento das bases. Mas lembrando sempre que se no DNA tem T, no RNA vai ter A. Se no DNA tem A, no RNA vai ter U. Né? Vai ter U de uracila, tá legal? Se lá é C, o embaixo vai ser G, e assim sucessivamente. Então, você pode fazer uma fita enorme, tá? Você pode pegar um DNA enorme e vai, então, fazendo esses pareamentos de bases. Isso é o princípio da transcrição, legal? Transcrição é basicamente isso, tá? Então, desse slide você tem que tirar que a fita do RNA sempre é formada do 5' para o 3'. Portanto, a nossa molde, fita molde, sempre vai ser o 3,5, porque ela vai ser antiparalela, tá? Se ela vai ser 5,3, a de cima tem que ser 3,5, tá bem? E nesse caso, o nosso RNA, ele vai precisar aqui estar assim. T com A com U, C com G, T com A, T com A, T com A com U, T com A, C com G, C com G, A com U e assim sucessivamente. Tá legal? Bom, feita a transcrição, nós temos o RNA, que nesse caso vai ser o mensageiro, tá? O que o RNA mensageiro faz? Vamos ler? Vamos ler, ó. O RNA mensageiro, ele leva a informação da sequência proteica a ser formada do núcleo para o citoplasma, onde ocorre a tradução. Ele contém, tá? Então, onde ocorre a tradução? Ele contém uma sequência de trincas correspondentes à fita de DNA. Cada trinca, 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, é denominada de códon e corresponde a um aminoácido na proteína que irá se formar. Legal? Então, assim eu preciso. Esse é o RNA mensageiro, tá? Então, ó, RNA mensageiro. Ele contém uma mensagem do DNA, que foi partido, então, da transcrição. Esse mensageiro, ele tem um código, que a gente chama de código genético. Só que esse código está codificado. E essa codificação se dá por unidades conhecidas como códon. Tá? Então, grava isso, por favor. Isso é um códon.
Esse códon ele tem 3 letrinhas, 3 nucleotídeos, tá? Então, olha só, isso aqui é um códon, 2 códons, 3 códons. Então, nesse nosso caso, nós temos 7 códons no nosso mensageiro. É claro que isso é muito pequenininho, né? Os mensageiros, eles são enormes, tá? A gente vai perceber isso ao longo da aula, mas eles são enormes. Mas o fato é que o RNA mensageiro, ele tem códons. E esses códons, a partir de então, eles serão agora resultantes de um código genético, tá? Então, o código genético é formado por códons e cada códon é formado por 3 nucleotídeos, 3 letrinhas, beleza? Bom, então aqui, se eu tenho 7 códons, eu tenho 21 nucleotídeos, né? Essa é a... Aqui está o dogma central da biologia. Bom, aqui o DNA, nossas letrinhas, veja, ó, vai formar o RNA mensageiro, ó, T com A com U, C com G, T com A com I, e assim por diante. Fizemos a transcrição. Agora nós vamos pegar esse mensageiro e vamos torná-lo um código genético. Veja então aqui, ó. Esse é o primeiro códon, segundo códon, terceiro códon, quarto códon. E assim por diante, tá? Se for o caso. Esse códon, ele já é um códon especial, eu já preciso revelar ele para você, tá? Esse códon aqui, grava isso, por favor, é o AUG. Ele é um códon especial, ele é um códon de início, tá? Esse códon, ou seja, o códon de início, AUG, ele vai começar o processo de tradução, tá? Então, é sempre a partir do AUG que nós teremos um processo conhecido como tradução. Legal? Tá, professor, mas como assim? Bom, assim que o mensageiro está pronto, nós temos agora os códons. Então, eu preciso fazer com que esses códons comecem do AUG. Então, a primeira trinca, AUG. Depois a gente vai de 3 em 3. AUC, UCG, UAA. E eu já adianto também para você que esse aqui, o A, é um dos códons stop, um dos códons de finalização, códons de parada. Legal? Muito bem. Temos um mensageiro que agora vai entrar no processo de tradução, tá? Então, aquilo que a gente fez até então é transcrição. Agora a gente vai partir para um processo de tradução, tá? Mas para entrar nesse processo de tradução, você tem que entender que existe uma tabela, tá? Essa tabela que está aí na sua tela é uma tabela dos códons do mensageiro, tá legal? Isso é a tabela de código genético. Os códons do RNA mensageiro. Claro que você não vai precisar, em momento algum, decorar essa história, tá? Em momento algum. A não ser que você tenha que gravar pelo menos 4 dos 64 códons que estão aí. Eu disse 64 códons, tá? Então, aqui nós temos, ó, um códon, UUU, da fenilalanina. Professor, o que é fenilalanina? Fenilalanina é um aminoácido. Você lembra que na aula de proteínas a gente falou que para formar as proteínas existem 20 diferentes aminoácidos. E aqui estão eles, os 20 diferentes aminoácidos. Fenilalanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, são 20. E esses 20 aminoácidos, eles vão apresentar os seus códons correspondentes, tipo UUU, UUC, são os códons. Então, eu creio que você já está associando a seguinte informação, que cada códon vai ter o seu aminoácido específico, tá? Tipo, UUU sempre vai ter a fenilalanina, legal? O AUG, lembra do AUG? AUG é o nosso códon início. Aqui está escrito, ó, códon iniciação. Esse códon, ele tem um aminoácido conhecido como metionina, tá? Então, sempre que nós vamos começar a tradução, a gente sempre começa pelo AUG. E o AUG tem um aminoácido. Qual é o aminoácido do AUG? Metionina. Legal, tá? Gravou isso, começamos o processo de tradução. Esse é o código genético, está sendo agora
traduzido. Ou seja, nós vamos formar uma proteína. Bom, essa aqui é a sequenciazinha, ó, UAA. Lembra dela? UAA é o códon de finalização. Só que existem 3 códons de finalização. UAA, UAG, UGA. 3 códons de finalização. Você precisa saber deles, tá? Só que outro detalhe, os códons de finalização não têm aminoácido correspondente. Eu disse, não tem aminoácido correspondente. Logo, então, dos 64 códons, 3 não terão aminoácidos, sobrando, então, 61 códons com seus respectivos aminoácidos, tá? E o códon de parada, ou os códons de parada, são de parada porque eles não possuem aminoácido correspondente. Esse é o grande detalhe, tá legal? Bom, dessa tabela inteira, você precisa então saber 4 códons. 4. Você precisa memorizar a UG, que é o códon início, o AA, o AG e o GA, que são os códons de finalização. Legal? Esse você tem que colocar na sua memória e associar com essas informações. Os outros, todos os outros, eles precisam ser fornecidos para você dentro de uma prova, tá? Então, se tiver uma questão envolvendo a tradução e precisa saber qual é o aminoácido do códon, eles precisam fornecer isso para você. É como se fosse aquela tabela periódica na química, tá? Então, lá na química, você tem a tabela periódica à sua disposição. Aqui, a tabela de códons vai estar à sua disposição. Pode ser que não esteja na íntegra, tá? Pode ser que fique só um pedacinho, só a informação que interessa. Ou pode ser que coloque tudo ela, tá? Tem questões que colocam a tabela inteirinha para você, então, procurar as bases. Beleza? Tá, professor, mas como é que eu faço se eu precisar procurar a base? Aí que vem o último segredo dessa tabela. Vamos, então, ó. U. Vamos imaginar que esse é o nosso códon. Então, qual que é a primeira base? Aqui no cantinho, ó, no seu cantinho esquerdo, ó, a base 1, U. A segunda base, U. Terceira base também é U. Então, você tem uma trinca, ó, U. Aí, e se porventura eu precisar encontrar o aminoácido do ACC? Então, A, C, C. Chegou aqui, ó, ACC. Quem que é? É a treonina. Legal? Então, assim você consegue encontrar. Cada códon terá o seu aminoácido. O detalhe é que cada aminoácido pode ter mais de um códon, percebeu? Ó? Tipo, vamos pegar essa daqui, a leucina. Ó. A leucina ela pode ter 6 códons diferentes. Olha que legal. Leucina pode ter 6 códons, mas o códon UA vai ser sempre leucina. Tá? Grava isso, por favor. Beleza. Então, nós entramos naquela nossa linha de raciocínio. Primeiro passo, transcrição. Fizemos, formamos o RNA lá no núcleo. Agora, a gente está no processo de tradução. Ou seja, a gente vai formar a proteína. Legal? Bom, mas para a proteína, nós precisamos de outros RNAs, tá? Então, nós precisamos agora do RNA transportador. O que esse RNA transportador vai fazer? Transportar, né, professor? Lógico. Mas o que ele vai transportar? Vamos entender? Ó. O que o transportador faz? Vamos lá, lendo comigo. Levam os aminoácidos para o mensageiro durante o processo da síntese proteica. As moléculas de RNA transportador apresentam em uma determinada região uma trinca de nucleotídeos que se destaca, denominada anticódon. É através do anticódon que o RNA transportador reconhece o local mensageiro, onde deve ser colocado o aminoácido por ele transportado. Cada RNA transportador carrega um aminoácido específico, de acordo com o anticódon que possui. Beleza? Essa é uma ideia, então, que você agora vai ver de uma forma um pouco diferente. Esse é o transportador, que se você reparar, ele começa aqui no 5', é igual, e termina aqui no 3'. É uma fita. Só que essa fita ela está torcida, tá? Então, ela tem algumas dobras.
Essas alças aqui, você não precisa esquentar a cabeça com ela não, tá legal? Então tem uma alça D, uma alça T. Essa alça aqui é onde foi comentado no nosso texto. O anticódon. Anticódon. Esse anticódon é uma trinca também, tá? Ah, deixa detalhe. Não esquenta a cabeça para algumas letras esquisitas aqui não, tá? Tipo aqui, apareceu um I, tá? Eu creio que seja um errinho ali, tá? Então nós temos aqui, ó. I, não. Aqui seria ACG, por exemplo. Isso aqui é um anticódon, tá? E esse anticódon, ele é inverso do códon, tá? Então, se o códon, vou pegar uma canetinha, se o códon, tá, for A, U, opa, G, deixa eu fazer esse U mais bonitinho, vamos lá, ó, Então, assim, ó, A, nossa, professor, vai ficar mais bonitinho, professor, mas tá bom. Se nosso códon, tá, é A ou G, nosso anticódon, ou seja, esse aqui, ó, esse aqui do transportador, será inverso. Então, vamos lá comigo. Esse aqui é A, aqui vai ser U, muito bem. Esse aqui é U, aqui vai ser A, muito bem. Esse aqui é G, aqui vai ser C, muito bem. Então, a ideia é exatamente essa. Nosso códon, ele vai corresponder ao seu anticódon, que no caso é inverso, por chamar de anticódon, beleza? A ideia é que esse transportador está transportando um aminoácido. Como assim, professor? Bom, o nosso códon, tipo AUG, qual que era o aminoácido AUG? Tempo aminoácido do códon de início AUG. Legal. Metionina. Eu estou lendo seu pensamento. Você pensou. Metionina, professor. Legal. Então, a metionina é o que está sendo carregado por esse transportador. Porque o códon AUG vai precisar desse aminoácido para começar a formação proteica. Tá? Então, esse anticódon vai estar carregando a metionina. Legal. Muito bem, professor. RNA ribossômico. Bom, eu disse lá no comecinho que durante o processo de transcrição podemos formar o RNA. E esse RNA pode ser de 3 tipos. O mensageiro, que contém mensagem, os códons. O RNA transportador, que transporta o aminoácido através do anticódon. E tem o RNA ribossômico. Aqui está ele. Vamos ler? Vamos lá comigo, vai. São componentes dos ribossomos. Organela que ocorre a síntese proteica. Os ribossomos são formados por RNA ribossômico e proteínas. É isso que você tem que saber. Ah, professor, então vamos lá. O RNA ribossômico é o que forma o ribossomo? Exatamente, tá? Aqui está ele, ó, o ribossomo. Esse ribossomo, no seu interior, contém RNA ribossômico, tá? E esse RNA ribossômico, RNA-R, foi feito a partir de uma transcrição, tá? Como a gente já estudou. E aí o ribossomo, pronto, ele vai formar 2 unidades. Existe uma unidade maior e uma unidade menor. Quando juntos formam um ribossomo, uma organela ribossômica, tá? Esse RNA ribossômico ele é feito a partir de genes, tá? Então, para eu fazer um ribossômico, eu preciso de alguns genes que vão ser transcritos e esses transcritos vão formar vários RNAs que vão se juntando no nosso RNA ribossômico, tá? Então, aqui os genes, tá? Formando o RNA ribossômico. Bom, no todo, nós precisamos agora entrar no fato da tradução propriamente dita, tá? Mas, professor, fazer tradução é algo já um pouco mais, assim, avançado, tá? Então, qual que é a minha proposta momentaneamente? Minha proposta é que você entendeu a linha de raciocínio total. Transcrição, tradução. Legal? Principalmente a transcrição, que acontece lá no núcleo. A gente conseguiu perceber que, a partir da transcrição, nós formamos 3 tipos de RNAs. Quais são eles? Aqui comigo, ó. RNA
mensageiro, que contém o códon, o RNA transportador, que transporta o aminoácido, e ele tem o anticódon, e nós temos o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico é o grande comandante do processo. Tá? É o RNA ribossômico que vai fazer todo o processo de tradução acontecer. Só que a nossa aula já foi muito extensa, a gente já extrapolou um pouquinho o tempo, né, que nos é indicado. Tá? Então, eu vou fazer uma segunda parte da síntese proteica, ou seja, tradução, num outro momento. Legal? Então, essa aula você aprendeu tudo sobre transcrição. Agora a gente tem um outro passo, a tradução. Beleza? Eu vou ficando por aqui, tá? Vão fazendo os exercícios que vocês vão gravando essas informações pontualmente. Digam tchau para mim. Um abraço.